PPI, vamos imaginar o seguinte, se a gente tivesse que no Brasil, se tudo fosse importado, tudo, então vamos imaginar o setor de combustíveis, se a gente tivesse que importar todo o diesel e toda a gasolina, qual que seria o preço? O PPI, na prática, é isso, é como se a gente fosse determinar o preço sem que não tivesse produção nacional, como se fosse tudo importado. Então, o que a Petrobras considera hoje no PPI que ela implementa no Brasil? Ela considera basicamente 3 elementos. O primeiro, evidentemente, é o preço internacional do barril do petróleo em reais, ou seja, nós estamos falando aí o preço do câmbio. Então, 2 elementos muito importantes do PPI. É o preço do barril do petróleo que é determinado lá fora, no mercado internacional, com a taxa de câmbio. Além disso, os custos de transporte. Por que os custos de transporte? Porque os importadores eles têm que arcar com esse custo para poder distribuir o derivado no mercado interno. Então, um segundo elemento que é parte do PPI. Além disso, tem uma margem que a companhia coloca. Então, o PPI é composto por esses 3 elementos. Tá? Então, o que aconteceu depois que a gente fez, depois que o Brasil e a Petrobras adotou essa política do PPI? Bom, a gente passou a observar que os preços passaram a oscilar muito próximo aos preços internacionais. E naquele momento teve um componente mais grave. Os preços oscilavam na mesma frequência, no mesmo ritmo, ou seja, o preço no Brasil chegou a variar diariamente como varia o preço dos produtos importados no mercado internacional de petróleo. Então, a gente chegou a um momento em que, na mesma semana, a gente tinha várias alterações, vários ajustes, reajustes do preço de diesel e gasolina no Brasil. Então, a gente trouxe não só... Então, o que a gente fez naquela? Disse o seguinte, olha, é como se a gente não tivesse produção de petróleo, não refinasse mais petróleo e mais. Nós queremos manter a frequência igualzinha no mercado internacional. Para quem não conhece o mercado internacional de petróleo, os preços eles variam diariamente e variam, inclusive, a cada minuto. Se alguém entrar agora e olhar como é que está o preço internacional do petróleo, vai ver que agora, às 9h37 no Brasil, vai ser diferente o preço quando chegar a 14h37, por exemplo. Tá? Então, a gente adotou essa política em 2016. E qual foi o resultado dessa política naquele momento, em 2017 a 2018? A gente viu um período em que a gente teve uma desvalorização cambial, um aumento do preço internacional do petróleo, e com isso a gente viu o preço disparar no Brasil dos derivados, que ocasionou o que eu estou chamando aqui da primeira crise desse processo, que foi a greve dos caminhoneiros em 2018. Então, nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, o preço do diesel S10 naquele momento saiu de R$ 3,28 o litro para R$ 3,86. Quando a gente olha aqui os componentes, a gente vê que o que mais variou foi o preço do produtor, basicamente o preço da Petrobras. Ele sai de R$ 1,55 o litro para R$ 2,07. Ou seja, do aumento que a gente teve de 58 centavos, a Petrobras foi responsável por 52 centavos desse aumento. Então, ali já ficou claro que essa política do PPI, quando a gente tem um cenário de mudança do preço internacional do petróleo, ou seja, quando ele começa a crescer muito rápido, e a gente tem, eventualmente, algum problema externo que mexe na nossa taxa de câmbio, quem vai sentir isso é o consumidor lá na ponta.